Nesta manhã, o nosso objetivo, um dos objetivos é recordar do Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor e Salvador, e para contribuir com essa recordação, vamos ler algo que se passou acerca do dilúvio, da justiça de Deus naqueles momentos e também da forma como Deus aliviou o dilúvio, fazendo passar e trazendo grande bonança. Com esses termos, nós queremos lembrar de algumas características de Cristo, do juízo, da justiça e da purificação que Deus realizou em Cristo. Vamos começar lendo Gênesis, no capítulo 6. Gênesis, capítulo 6, e o verso 5. Diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso pesou-lhe no seu coração. Agora o verso 11, capítulo 6 e verso 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Agora vamos pular um pouco e vamos ler o verso capítulo 7 e versículo 1. Disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Capítulo 7, versículo 7. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Verso 10. E aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do mês segundo. Nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Verso 17. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Agora o verso 21. Nós vamos ler a primeira parte de cada um dos versículos abaixo. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra. Verso 21. Agora verso 22. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Verso 23. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas, durante 150 dias, predominaram sobre a terra. Capítulo 8, versículo 1. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca.
Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Até aqui temos visto a mão de Deus pesando sobre a humanidade, o homem e a mulher que haviam sido feitos à imagem e semelhança de Deus, criados para a glória de Deus, uma obra-prima das mãos de Deus, criados para subjugar, dominar, governar a terra. Eles caíram no conceito de Deus ao pecarem, foram ali separados do seu Deus Criador por conta do pecado, e o pecado como uma planta que, uma vez tendo sido arraigada, ela desenvolveu assim de uma forma muito grande, muito rápida. Era como se fosse uma praga que logo tinha corrompido todos os seres humanos, tinha estragado toda aquela aparência, aquela perfeição no homem que Deus havia feito. E agora Deus, olhando do céu para a terra, ele não via nenhum homem sequer digno, justo, nenhum homem sequer que era agradável a si, excluindo Noé, porque Noé foi agradável aos olhos de Deus. Pesou no coração de Deus a sua criatura estar tão distante, a sua criatura estar tão apegada aos seus próprios desejos, às suas próprias paixões, aos seus próprios pecados. E Deus então decide, por meio das águas do dilúvio, exterminar todos os homens e animais de sobre a face da terra. Deus estava querendo trazer juízo à terra para uma purificação completa que viria das suas próprias mãos. E o que iria purificar, arrasar, destruir e limpar eram aquelas águas do dilúvio. Deus também providenciou um meio todo especial para a salvação daquele que quisesse, para a salvação daquele que entrasse para dentro dos seus planos, era a arca. Então Deus manda Noé fazer uma arca, dá todos os detalhes. Noé confecciona aquela arca e entra dentro da arca. Ali Noé, seus filhos e as esposas de seus filhos. Todos eles são salvos da mão pesada de Deus, que, conforme nós lemos, Deus fez abrir todas as comportas dos céus. Era como se Deus estivesse pesando a mão com águas, com dilúvio, com juízo sobre a terra. Porém, Noé e sua família estavam preservados dentro da arca, estavam seguros dentro da arca, porque a palavra de Deus havia dito isso, que ali eles estariam seguros e que a arca seria para a sua salvação. Em relação à arca, um local seguro, um local estipulado por Deus, nós lembramos do Senhor Jesus Cristo, que Ele sofreu toda a pesada mão de Deus, julgando o pecado da humanidade. Deus trouxe juízo sobre o seu Filho, para que nós que estávamos distantes pudéssemos ser salvos. O Senhor Jesus Cristo passou pelas águas do dilúvio, podemos assim dizer, pelas águas pesadas da mão de Deus, julgando o pecado do ser humano, para que todo aquele que estivesse em Cristo, dentro dos propósitos de Deus, protegidos dentro da arca que é Cristo, estes pudessem passar por aquele momento de juízo de forma ilesa. E foi assim que Noé e sua família passou, ilesos pelas águas do dilúvio. Agora, alguém sofreu a punição no nosso lugar, e este alguém foi o Senhor Jesus Cristo. Nós lemos no verso 8 que Deus se lembrou deles, mandou um vento calmoso e fez com que as águas minguassem,
elas se escoassem. Agora vamos avançar um pouco mais e vamos ler o capítulo 9, versículo 1. Diz assim: depois das águas terem recuado, terem secado sobre a face da terra, abençoou Deus a Noé e seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Nós, os crentes, os que creem em Cristo, nós fomos abençoados em Cristo, porque Deus pesou a sua mão sobre ele, porque os nossos pecados foram pagos neles, pagos no Senhor Jesus Cristo. Então, depois do juízo, vem a bênção. Deus nos abençoou em Cristo por conta da sua morte e por conta da sua ressurreição. Ele foi vitorioso, assim como aquela arca suportou todos os ventos, todas as ondas. Cristo suportou toda a mão pesada de Deus para, assim, poder nos proteger da ira de Deus. Caminhando um pouco mais, o verso 11, Deus estabelece uma aliança com todos os seres viventes. Diz assim, Gênesis 9:11, estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Até aqui por enquanto. Deus então estabelece uma aliança com todos os homens, com todos os seres viventes, com a terra, dizendo que jamais destruirá novamente a terra com água. Ele está agora dando a sua palavra. Quando eu estava lendo esse texto, eu estava imaginando a correção de um pai para com o filho, como que é. O filho apronta, faz algo de errado, o pai chama o filho, conversa com ele, pega a vara e fala assim, olha filho, você vai ser corrigido, e corrige o filho. O filho fica assustado, o filho fica apreensivo, está doendo, ele está chorando. E logo depois, então, o pai dá um abraço no filho e fala, meu filho, eu te amo. Foi isso que Deus fez aqui. Com a raça humana, Deus pesou sobremodo a sua mão. Jamais havia visto uma coisa assim e jamais voltará a acontecer. Porém, depois de Deus descarregar todo o seu juízo sobre a impiedade dos homens, Deus então chama os seres viventes e fala assim, olha, eu não vou fazer mais isso. E o que vai garantir é a minha palavra. Mas eu ainda vou fazer algo além. Eu vou fazer com vocês, eu vou pôr um sinal, uma aliança entre mim e vós, entre todos os seres viventes. Verso 13, porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. E então Deus coloca aquele arco colorido nos céus, depois do aguaceiro, depois da chuva, depois do dilúvio, e diz, essa é uma aliança. Continua no verso 14, sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio, para destruir toda a carne. Deus está dando a sua palavra e Deus está dando um sinal visível. Hoje nós temos a palavra de Deus e temos um sinal posto entre Deus e os homens, que é o Senhor Jesus Cristo. Algo visível, algo palpável, algo que nós podemos crer, algo que nós podemos confiar. Deus então acalma o coração do homem, abençoa o ser humano e dá a sua palavra de que ele não vai mais destruir a terra pelas águas do dilúvio, aquelas águas
destruidoras. Verso 16: o arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda carne que há sobre a terra. Uma aliança eterna. Deus haveria de trazer chuvas sobre a terra, milhares e milhares de vezes. As chuvas continuariam acontecendo, as nuvens continuariam se escurecendo, só que logo depois Deus traria esse sinal, o arco-íris. Deus se lembra da sua palavra, Deus se lembra da sua promessa. E Deus realizou em Cristo uma promessa infalível de salvar, de perdoar todo pecador perdido. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, recordando do Senhor Jesus Cristo, recordando que Ele sofreu as penosas águas do dilúvio, a poderosa mão de juízo sobre si, sobre a sua carne. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele passou pela tormenta de Deus para que nós pudéssemos ser perdoados. E depois que passou esses aguaceiros, o Senhor Jesus Cristo, Ele se tornou o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Que nessa manhã nós possamos, assim, também recordar do Senhor Jesus Cristo, aquele que sofreu no nosso lugar, aquele que padeceu a nossa culpa, aquele que sofreu o juízo das mãos de Deus para nos salvar. Nele, no Senhor Jesus Cristo, estamos seguros, estamos firmes, e a sua palavra, ela continua firme para todo sempre. A promessa de Deus aqui é para homens, para a terra, para os animais, de todas as gerações. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a salvação dos seres humanos, porque Deus estipulou assim, desde o primeiro homem até o último homem. Nele nós temos a redenção, nós temos a segurança da arca. Que Deus possa ser glorificado em Cristo nessa manhã e que Ele possa ser glorificado por nós, por meio da adoração. Amém.